Oi, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, e feliz quinta-feira! Estamos aqui hoje para mais um dia de relato, então não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar e roda a vinheta! Oi, gente, aqui vamos começar os nossos relatos de quinta-feira e hoje são relatos de terror. Vou só beber um pouquinho de água porque eu estou com a garganta seca. E eu estou aqui hoje com meu coque do samurai. Gente, e o relato de hoje é a brincadeira do copo, as ciladas do demônio. E aí, você já brincou com a brincadeira do copo? Nossa, eu brinquei horrores quando eu era criança com minhas primas. Brincava muito do copo, do compasso. Mas bora lá para ver onde esse relato vai levar. Oi, Jéssica, meu nome é Fernando. Gente, eu tenho a impressão de que as pessoas gostam muito de colocar nomes trocados de Fernando e Fernando. Não sei. O que eu vou te contar aconteceu de verdade. Essa história aconteceu apenas há 5 meses e até hoje eu e meus amigos sofremos com as consequências do que fizemos naquela noite. Gente, eu brincava muito da brincadeira do copo do compasso com as minhas primas, mas graças a Deus nada nunca aconteceu. Eu não sei se é porque a gente também não sabia fazer, né? Porque fazia perguntas bobas, sabe? De namorado, essas coisas assim. Ai, caótico. Mas bora lá. Por isso, peço que quem ouvir esse relato nunca tente repetir. A brincadeira do copo não é brincadeira, é uma armadilha do demônio. Era quase meia-noite, a sala estava escura, iluminada apenas por uma vela branca acesa sobre a mesa. Fechamos todas as janelas, apagamos as luzes e sentamos em volta da mesa em silêncio total. O relógio marcava 11h50. Faltava 10 minutos. À meia-noite, em ponto, começamos. Gente, mas a gente não fazia assim, não. Era assim, no quarto ou na sala, na luz do sol, o mais claro possível, com todas as janelas abertas e com familiares por perto. Não, isso aí é muita loucura pra mim, não dá não. Na mesa, o copo virado de boca para baixo, o alfabeto recortado em pedaços de papel, os números de 0 a 9 e dois outros papéis, um com uma palavra sim e a outra com a palavra não. Era assim que tudo funcionava. Eu e minha namorada Helena e os nossos amigos João, Diego e Ana. Respiramos fundos, fizemos o sinal da cruz e começamos. Tem algum espírito aqui? Se algum espírito estiver presente, se manifeste. Por um instante, nada. Silêncio total. E Theo começou a andar na moto dele. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar e abaixar aqui. Por um instante, nada. Silêncio total. Mas então o copo começou a se mover. Devagar, arranhando a madeira da mesa, o copo deslizou até a palavra sim. Todos se olharam assustados. A minha namorada Helena empalideceu. Eu quero parar. Eu não quero mais brincar com isso. Fernando, o copo está se mexendo sozinho. Tentei acalmá-la. Amor, relaxa. É só uma experiência. Não tem nada demais. Mas ela insistiu, chorando. Isso é coisa ruim. Eu quero ir embora. Mesmo com medo crescendo, eu continuei fazendo perguntas. Espírito, você é homem ou mulher? O copo se moveu lentamente até a letra H. Homem. Helena começou a chorar de novo, tremendo. Eu tentei tranquilizá-la. Calma, amor, a gente só tá conversando, não tem perigo. Perguntei de novo. Não, mas o clima na sala ficou pesado. O ar parecia mais frio, denso. Perguntei de novo. Quando você morreu? O copo se arrastou. 2, 0, 1, 0. Morreu em 2010. O espírito respondeu mais uma pergunta. Disse que era um rapaz de 19 anos, que havia morrido em um acidente de moto, no mês de abril. Helena chorava sem parar. Resolvi encerrar. Deixa eu só baixar aqui, gente. Mas quando falei que íamos parar, o copo se mexeu com força, mais rápido do que antes, e foi direto até a palavra. Não. Ana começou a soluçar. Não, foi aí que o pavor tomou conta de todos. O espírito não queria ir embora. Ana começou a soluçar. Diego estava pálido, sem conseguir falar.
João tremia, tentando disfarçar o medo, e o copo continuava se movendo, raspando na madeira, com um som que arrepiava a alma. Tentei perguntar, gaguejando: por favor, por que você não quer ir embora? O copo começou a se arrastar devagar, escrevendo letra por letra. H-E-L-E-N-A. Helena. Ele estava escrevendo o nome da minha namorada. Antes que chegasse a última letra, eu empurrei o copo com força, tentando parar aquilo. Na mesma hora, a janela se abriu sozinha e um vento gelado invadiu a sala. As velas tremularam, quase apagando. Gritei: João, você não fechou a janela? E ele respondeu apavorado: Fechei sim, Fernando. Eu juro que fechei. O pânico tomou conta, então pedi que todos rezassem. Vamos rezar o Pai Nosso sem parar. Não para de rezar até ele ir embora. E começamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Rezamos sem parar por 10 minutos, até que parou. O vento cessou, a vela estabilizou, o silêncio voltou. Mas ainda havia um problema. Como encerrar a brincadeira? Ninguém sabia o que fazer. Se deveríamos desvirar o copo, jogar fora ou continuar rezando. Diego, tentando parecer corajoso, disse: Acho que já acabou, pode virar o copo. João respondeu: Não, ele ainda está aqui. Não toca nesse copo. Ana sugeriu: A gente tem que levar ele para fora e libertar o espírito. A discussão começou. No meio da confusão, Diego tentou desvirar o copo à força, e foi aí que aconteceu. O copo quebrou e cortou o dedo dele. O sangue espirrou na mesa. As meninas gritaram. Diego, branco, olhando para o corte, dizendo: se esse espírito me quisesse morto, eu já estaria morto. Aquela noite terminou o pânico total, mas o pior veio depois, as consequências. Depois daquela noite, a vida de cada um de nós virou um inferno. João desenvolveu úlcera nervosa e não consegue mais dormir. Vivia atormentado por pesadelos e tem certeza que foi a brincadeira que o amaldiçoou. Ana passou a acordar gritando todas as noites. Foi diagnosticada com tricotinomia, um distúrbio que as pessoas arrancam os próprios cabelos e continua tratamento até hoje. Eu, Fernando, trabalho como porteiro folguista de um prédio no Jaguaré. 2 vezes por semana, trabalho à noite, e nessas madrugadas vejo vultos nos barquinhos, nas câmaras do estacionamento, nos corredores vazios. Às vezes sinto que tem algo me observando. Helena, minha ex-namorada, foi a mais atingida. Desde aquela noite, faz tratamento psicológico. Ela nunca mais foi a mesma. O espírito escreveu o nome dela. Talvez tenha se irritado com medo dela, ou simplesmente a escolhido. Mas o pior de tudo aconteceu com Diego, o mesmo que teve o dedo cortado pelo copo. No último dia 29, ele foi atropelado por uma moto desgovernada, na calçada, em alta velocidade. O mesmo tipo de acidente que matou o espírito com quem falamos. Os médicos disseram que Diego só sobreviveu por um milagre. Desde aquele dia, eu nunca mais toquei em nada parecido com um tabuleiro ou copo. Rezo todos os dias a oração de São Bento, pedindo proteção contra as ciladas do inimigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca se aconselhes coisas vãs, e o mal que me ofereces, beba tu mesmo o teu veneno. Hoje, eu sei, aquela noite foi uma brincadeira. Aquela noite não foi uma brincadeira, foi um chamado do mal. A brincadeira do copo é, na verdade, a cilada de um demônio. Agora vou com. E aqui acaba o relato, gente. Uau! Gente, que relato foi esse? Eu acredito muito, sim, que essas consequências que vocês viveram foi recorrente a essa brincadeira do copo, que na verdade não é uma brincadeira. Assim, não procurem fazer esse tipo de coisa, não procurem tabuleiros, não procurem fazer rituais, nada disso, gente, porque não leva a um caminho bom. Sempre, sempre, sempre a pessoa se dá mal, sempre acontece algo ruim. E assim,
Muito triste. Eu espero do fundo do coração que Deus tenha misericórdia de vocês e que tudo isso que vocês estão passando por todos esses problemas acabe, se cessem, que esse espírito ele encontre luz e caminho e que vocês possam ficar bem. Mas esse foi o relato de hoje e agora eu vou contar um mini relato extra que chama O Túmulo. Oi, Jéssica, essa história é verdadeira e aconteceu comigo há alguns anos. Desde então, eu nunca mais consegui entrar em um cemitério. Eu sempre ia com a minha mãe visitar os túmulos dos nossos parentes e amigos. O cemitério ficava a poucas quadras de casa, e era costume irmos principalmente no dia de finados. Logo cedo, quando o lugar ainda estava vazio. Gente, eu adorava, quando eu era criança, ir lavar os túmulos com meu avô e com a minha avó. E acender uma velhinha e eu ficava lá andando pelo cemitério, vendo quem já morreu, quando morreu. Nossa, adorava. Minha mãe sempre fazia questão de visitar todos os túmulos de parentes, de amigos e até colegas antigos. Ela acendia velas, colocava flores e rezava com muito respeito. Enquanto isso, eu andava pelas alamedas do cemitério, observando as sepulturas, as fotos, as mensagens a lápis e as pequenas capelas, as imagens de santas. Eu gostava de ler frases gravadas na pedra, de imaginar as histórias das pessoas ali enterradas. O tempo passava rápido e logo minha mãe me chamava com um aceno para irmos até outra parte do cemitério. E assim o dia seguia, até que um dia, naquela visita, tudo parecia normal. Mas enquanto caminhava, passei por um túmulo antigo, abandonado, com uma grande rachadura no cimento. Era evidente que ninguém cuidava dele. A sepultura estava coberta de poeira e de folhas secas. Porém, por um instante e sem pensar, fiz uma piada de mau gosto. Olhei para o túmulo e murmurei algo como: Coitado, acho que ninguém nem lembrava que você existiu. Ri sozinha, sem dar importância, e segui. Mas eu nunca deveria ter feito aquilo. Depois de algumas horas, eu e minha mãe voltamos para casa. Na saída do cemitério, um mendigo se aproximou e me pediu um dinheiro. Eu ignorei. Virei as costas e continuei andando. Quando olhei para trás, aquele homem ainda me observava. Tinha um olhar estranho. Não era de raiva, mas de necessidade, de quem queria dizer alguma coisa. Continuei andando até chegar em casa. Moramos no sexto andar de um prédio perto dali. Antes de entrar, olhei de novo para a rua. O mendigo ainda estava lá, parado, olhando para mim. Entrei no prédio tentando não pensar naquilo. Mas quando cheguei na janela do apartamento, olhei para baixo, ele ainda estava ali, parado, de cabeça erguida, olhando direto para o meu andar. Como ele sabia onde eu morava? Como sabia o que eu estava olhando? Tentei disfarçar, olhei para o outro lado. Voltei aos olhos para a rua e ele ainda estava lá, com o mesmo olhar fixo, sem se mexer. Assustada, chamei minha mãe. Mãe, aquele mendigo que estava no cemitério está aqui embaixo, olhando para cima. Ela foi até a janela, olhou e respondeu: Filha, não tem ninguém lá embaixo. Você deve estar enganada. Mas eu via ele claramente. Um homem estava lá. Mesmo assim, obedeci e fui olhar de novo, para ter certeza. Dessa vez não havia mais ninguém. Fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. Mas o pior veio à noite. Quando eu fui tomar banho, fechei a pequena janela do banheiro, que dava para a rua, para não entrar vento. E foi nesse momento que ouvi 3 batidas. Toque, toque, toque. Assustado, abri o vidro e foi aí que eu gritei. Não, pensei que fosse um passarinho ou algo batendo por causa do vento, mas o som continuou. Ritmo forte, como se alguém estivesse batendo do lado de fora. Assustada, abri o vidro e foi aí que eu gritei. Chamei minha mãe e meu irmão aos berros. Minha mãe correu desesperada, abriu a porta e me encontrou pálida, tremendo, sem voz. Mal conseguia falar, mas consegui dizer: Mãe, é um mendigo, o mendigo do cemitério. Ele estava aqui na janela do banheiro. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que era imaginação. Meu irmão, rindo, disse que eu estava ficando maluca, mas naquela noite pedi para dormir no quarto da minha mãe e ela deixou. Já estávamos quase dormindo, quando meu irmão começou a rir, zombando da minha história. Mas segundo depois, foi ele quem parou de rir. Ele se levantou pálido e gritou: Mãe, ele tá aqui! Ele tá aqui! Corremos para o quarto dele e lá estava o mesmo mendigo, parado na janela do sexto andar, olhando para dentro do quarto, com uma voz rouca, com uma voz rouca
cavernosa, ele disse: "Nunca zombe da morada dos mortos." Foi então que tudo fez sentido. Eu me lembrei do túmulo rachado, abandonado, da piada que eu fiz, e entendi que aquele mendigo não era um homem vivo, era uma alma perturbada, talvez aquele túmulo esquecido. Minha mãe, desesperada, fez uma promessa ali mesmo, que no dia seguinte mandaria celebrar uma missa pela alma daquele espírito e que cuidaria do túmulo, mandando arrumar e colocar flores. Quando ela disse isso em voz alta, o mendigo soltou um grito, um som rouco, profundo, que fez o vidro da janela vibrar e desapareceu. No dia seguinte, cumprindo as promessas, minha mãe mandou celebrar a missa, arrumou o túmulo e colocou flores. Desde então, nunca mais vimos nada, mas eu também nunca mais entrei em um cemitério. E toda vez que passo diante de um, faço o sinal da cruz e rezo por todos os mortos, pelos esquecidos, pelos abandonados e que encontra a luz e o descanso eterno. Hoje eu sei, a morada dos mortos deve ser respeitada, porque algumas almas ainda estão nos ouvindo. E aqui acaba o relato de hoje. Nossa, gente, que loucura, que medo! Uau! Gente, mas isso é verdade. Nunca desdenhe, nunca falte com respeito. Você não conhece, sabe? Mesmo que você tenha conhecido a história, a pessoa, sabe? Se o espírito tá ali ainda, assim, não encontrou a luz. Mas, anyway, não se devem faltar com respeito com ninguém, com, seja ele vivo ou morto. Respeitem sempre. Mas, gente, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês gostem. Amanhã eu volto com mais um relato de terror. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. Beijos e fui!